Hoje é segunda-feira, dia 21 de junho de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Livres da Culpa. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é Romanos capítulo 8, verso 1, que diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Nosso guia de estudos começa mencionando a história de uma jovem que foi brutalmente assassinada. Todas as técnicas que os policiais e investigadores poderiam aplicar naquele caso foram devidamente aplicadas, mas nenhuma pessoa conseguiu ser identificada como o autor daquele mesmo assassinato. Um dos investigadores, entretanto, tomou uma postura. Ele foi até o túmulo da garota, colocou ali no túmulo um microfone escondido e o deixou. O microfone ficou ali por meses, até que em determinado dia, alguns sons começaram a ser captados por ele, e quando foram analisar o que estava acontecendo, perceberam que alguém estava agora junto do túmulo da moça e repetia uma frase vez após vez: me perdoe, me perdoe. Me perdoe por ter feito isso contigo. Quando foram atrás do rapaz, descobriram que ele tinha sido o autor daquele mesmo crime. O que levou aquele rapaz a ir até junto do túmulo da moça para implorar perdão, mesmo sabendo que ela não poderia ouvi-lo? A culpa. A culpa faz exatamente isso com as pessoas. Quando o rapaz foi confrontado pela polícia, ele disse exatamente isso. A culpa me consumia e por isso eu fui até o sepulcro. Quando paramos para poder pensar na nossa vida enquanto seres humanos, talvez um pouco daquele rapaz acaba tendo eco na nossa própria existência. Não estou falando aqui de crimes brutais, nem de uma situação como exatamente aquela que aconteceu. Mas o que temos em comum com esse rapaz é a culpa, que em maior ou menor grau acaba assolando todas as pessoas, independente do seu status social, independente do sexo, da raça, da cor, independente da sua ideologia. O fato é que a culpa consome as pessoas. E viver no mundo de pecado pressupõe que nós tenhamos um inimigo que nos tenta cair no erro, e uma vez que caímos no erro, ele começa a segunda etapa do seu trabalho, que é nos acusar. Vir diante do nosso ouvido e dizer: você teve coragem de fazer aquilo, como você pôde fazer aquilo e agora vai buscar a Deus, agora você vai até a igreja, como você teve coragem de fazer isso tudo? E a culpa vai consumindo as pessoas. Quantas são as pessoas que, consumidas pelo sentimento de culpa, acabam até mesmo tirando a própria vida, ou perdendo a razão para poder viver? O fato é que quando olhamos para essa relação de aliança que o Senhor Deus quer estabelecer conosco, uma das bênçãos que nós podemos ter aqui e agora é a liberdade da culpa. Por quê? Porque o único capaz de perdoar qualquer tipo de pecados, independente de terem sido grandes, pequenos, médios, à luz da própria sociedade ou diante de Deus, o que podemos entender é que o Senhor Deus tem autoridade para perdoar todos os pecados. Alguém talvez vai dizer: pastor, mas não existe pecado grande, pequeno, médio. Não, a sociedade acaba medindo dessa maneira. As pessoas acabam olhando para algumas atitudes e dizendo: isso é mais grave do que aquilo. O pecado, por si, é ofensivo a Deus, independente daquilo que as pessoas digam a respeito dele. Mas o Senhor Deus é capaz de perdoar todos os pecados. E não apenas isso. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda imundícia. E mais do que isso, ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar. E eu gosto muito do comentário de uma teóloga que foi presa durante a Segunda Guerra Mundial em um centro de concentração, um campo de concentração,
Durante esse tempo, ela escreveu um comentário a respeito do Antigo Testamento, Corrie ten Boom. Essa mulher, ao comentar esse mesmo texto, ela disse: o Senhor Deus não apenas lança os nossos pecados nas profundezas do mar, mas coloca placas em todas as praias, nas imediações, dizendo é proibido pescar. O Senhor Deus resolve definitivamente o problema da culpa. Por isso, uma das grandes bênçãos que nós podemos ter hoje, aqui e agora, não estou falando aqui ainda daquilo que são as bênçãos por futuro, as bênçãos do porvir, as bênçãos de viver com o Senhor Deus na Nova Jerusalém, na Terra Renovada. Não, estou falando do aqui e agora. É ter a liberdade da culpa. Somente aqueles que têm uma relação de aliança com Deus podem experimentar exatamente isso. Portanto, vale a pena ter essa aliança estabelecida com Deus. Vamos orar a Deus pedindo a Ele para que Ele nos ajude a nos vermos livres do peso da culpa do pecado, que, quem sabe, assola exatamente você que está me ouvindo agora. Junte-se a mim enquanto oramos. Obrigado, Senhor, pela graça de Jesus. Obrigado pelo seu poder para perdoar pecados. Mas obrigado também, porque temos a certeza de que nele encontramos o perdão e a liberdade da culpa. Quero orar especificamente por esse amigo que nesse momento se junta a mim nessa prece e que tem sido atormentado pelo peso da culpa. Perdoa e, ao mesmo tempo, ajuda essa pessoa a se perdoar. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?